Bom dia, pessoal! Estamos aqui para mais uma quarta-feira abençoada, para mais uma discussão do nosso livro O Monge que Vendeu Sua Ferrari. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a gestão do nosso tempo, a gestão da nossa vida, das nossas prioridades. Então se prepare porque o autor hoje ele nos dá uns tapinhas assim para refletir se a gente está de fato cuidando daquilo que é essencial, que é importante para nós. Então ele nos chama para esse processo de introspecção. Então a aula tá bem legal. Bom dia, Bertino, bom dia, Magali, daqui a pouco o pessoal tá entrando, sejam bem-vindos, né? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre prioridades, né? Diz aquela frase muito famosa nas redes sociais, é quando a gente diz assim, eu não tenho tempo. Nunca é falta de tempo, é falta de prioridade. E hoje a gente vai conversar um pouquinho, então eu já brinco, se preparem porque o autor nesse capítulo dá vários puxões de orelha na gente, né, até mesmo porque o nosso tempo ele é finito, né, nós temos a finitude da vida, então ele nos lembra isso com muita sutileza, mas ao mesmo tempo com muita profundidade, né. Neide também, seja bem-vinda, né, vamos conversar um pouquinho. Antes da gente começar, eu tava aqui no meu ritual da manhã, né, e eu sempre abro uma leitura. E a leitura de hoje eu acho que tem tudo a ver com o propósito que eu acredito, com o que eu venho desenvolvendo aqui nas redes sociais, e eu gostaria de ler para vocês essa mensagem. Então ele coloca assim, tá? É do livro Sempre Melhor, né? Ele coloca assim: diante de qualquer ocorrência, paremos de culpar os outros e examinemos em nós mesmos as causas que nos levaram aos problemas de agora. Eles refletem as escolhas que fizemos e os padrões mentais que estamos indevidamente sustentando em nosso próprio prejuízo. Então pare de culpar os outros e assuma o poder de resolver os seus próprios problemas. E isso talvez seja a grande libertação que estejamos precisando na nossa vida. Libertamos-nos dos outros e assumimos a responsabilidade por nós, né? Então é muito do que eu converso aqui com vocês já há muito tempo, né? A gente tem uma tendência a culpar o outro, culpar o planeta, culpar o governo, culpar o meu chefe, culpar a minha esposa, o meu marido, culpar os meus filhos, culpar a situação financeira. A gente está sempre colocando a culpa em algo, sempre jogando a responsabilidade para o outro. E essa passagem, né, esse texto e o movimento que eu faço aqui com vocês é, peraí, todo resultado que eu tenho hoje é proveniente das minhas escolhas. Então é assumir as rédeas, parar, né, até aquele ditado, quando eu tô apontando um dedo pro outro, eu tenho 3 apontando para mim. E não é assumir culpa, não é se sentir culpado pelos teus resultados ou pela tua vida, mas é assumir a responsabilidade, a responsabilidade pelas escolhas que você fez, né, e que te trouxeram até agora. Esse é um movimento de crescimento, porque eu só consigo mudar aquilo que tá nas minhas mãos. Se não tá nas minhas mãos, tá na mão do outro, eu vou falar assim, minha vida tá desse jeito mesmo por culpa do outro. Então eu não consigo assumir a responsabilidade de mudança, sabe? Assumir as rédeas da vida, né? Bom dia, Sandra, bom dia, Dani, sejam bem-vindas, né? E eu comecei com esse texto hoje pra gente entrar no nosso livro, né? Porque, gente, a mudança, esse despertar espiritual, a nossa evolução, ela exige de nós esse comprometimento. E o que eu mais ouço, olha, o que eu mais ouço das pessoas como desculpa é: eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, Karina. Eu não tenho tempo para dedicar 5 minutos para meditar. Eu não tenho tempo para fazer uma caminhada. Eu não tenho tempo para preparar uma refeição mais saudável. Eu não tenho tempo para fazer um movimento de silêncio e refletir sobre o que eu quero. Eu não tenho tempo para colocar no papel quais são as minhas metas. Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Eu mesma já usei esse discurso por muitas vezes no passado, né? E a gente fica preso nesse looping de eu não tenho tempo. Se eu não tenho tempo, eu não estou priorizando aquilo que é importante, né? E isso é a chamada que ele nos traz. E aí ele traz uma das primeiras técnicas que eu já quero contar logo de cara para vocês, porque assim, me fez refletir muito, né? Que ele chama da técnica 80-20, que são as atividades de alto impacto. Então o autor, ele coloca assim: que apenas 20% do que a gente faz, apenas 20% do que a gente faz no dia a dia, tá?
tem um alto impacto na nossa qualidade de vida. Faz realmente a diferença na nossa vida. Apenas 20%, ou seja, 80% do que eu faço, na maioria das vezes não vai ter tanto significado na minha transformação, no meu despertar, na minha qualidade de vida. E isso, gente, é um percentual altíssimo. Você pensar que no dia frenético que você vive, na correria e nas 300 mil coisas que você faz, apenas 20% disso vai, de fato, te levar a ter um resultado diferenciado, te levar a ter impacto, te levar para o seu despertar, te levar para a qualidade de vida. Apenas 20%. E aí, quando ele nos chama a atenção para isso, ele começa a falar assim, então o que eu tô fazendo nesses 80% do meu tempo? Onde eu tô desperdiçando? E aí ele vai cutucando a gente com isso. E eu cutuco vocês aqui, cutuco a mim mesma. O que a gente está fazendo com o nosso tempo? Eu, você, cada um de nós temos o mesmo tempo. Nós temos aí as 24 horas. O que eu faço? O que você faz para aproveitar melhor o seu tempo? Quais são hoje as atividades, né, que você, desses 20% que você enxerga? Se você parar para olhar para a tua rotina hoje, né? Para e pega, analisa o teu dia, faz um momento de silêncio e pensa, dentro das suas atribuições, o que tem realmente grande impacto na sua jornada a longo prazo, no seu despertar, na tua vida iluminada, na tua vida com mais sabedoria. O que você faz hoje para isso? Existem milhares de técnicas, a gente fala sobre várias aqui, mas uma meditação, uma caminhada, um momento de oração, um momento de Ho'oponopono, enfim, o que a gente faz? Uma leitura de um bom livro, cultivar e assistir um filme, um documentário que vai enriquecer na nossa vida, né? Mas o que a gente faz para despertar dentro da nossa rotina? Agora eu pergunto para vocês o contrário, né? O que a gente faz que desperdiça o nosso tempo? A gente tá sempre atribulado com várias coisas, né? E tá sempre sobrecarregado, é cuidando da casa, é cuidando das contas, é cuidando disso, é cozinhando. A gente... Não que essa rotina não seja necessária, né? É o mundo que a gente vive. A gente tá nesse mundo aí frenético, alucinado de atribuições. É uma era também muito abundante de informação. Então, assim, a gente tem um bombardeio de informação. Então, a gente quer fazer tudo, a gente quer viver tudo, a gente quer ser tudo. E aí a gente se perde, porque a gente tá sempre o quê? Sobrecarregado. Porque aí eu tenho que ser uma boa dona de casa, eu tenho que ser uma boa mãe, eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que fazer atividade, eu tenho que cuidar bem do meu corpo, eu tenho que ler muitos livros, eu tenho que, sei lá, fazer uma alimentação saudável, eu tenho que meditar, a gente tem que, e a gente quer fazer de tudo. Só que aí quando a gente pega pra fazer de tudo um pouco, a gente não faz nada bem feito. E aí a gente começa a se aprisionar nessa rotina sufocante, né? Então, esses dias eu tava aqui pensando, né? E eu trabalho pra caramba, eu vivo nessa loucura sobrecarregada. E aí eu fui chamada, né, na chincha pelo meu filho, né? Ele literalmente me deu um puxão de orelha. Eu tava ali trabalhando, era semana passada, acho que era quarta, quinta-feira, era um dia à noite e já era 10 horas da noite e eu aqui ainda. Eu tinha parado só pra dar janta pra ele, 6h30, 7 horas, ele jantou e eu voltei aqui a trabalhar, eu tinha que montar a aula, né? E ali, ó, ali. Deu 10 horas, ele virou pra mim e falou assim, ô mãe, eu quero atenção. Ele olhou no relógio e falou assim, já são 10 horas, você não tem um tempinho pra ficar com seu filho? Eu respirei fundo, parei, pensei, falei, puta merda, ele tem razão. Era 10 horas da noite, eu tava trabalhando o dia inteiro e eu não tinha parado para dar atenção para aquilo que de fato é importante e prioridade para mim. E eu falei, filho, me dá 5 minutinhos que eu só vou salvar as coisas aqui no computador, vou guardar e tô indo ficar com você, a gente assiste mais um episódio aí de um seriado que ele tá assistindo e aí a gente vai dormir, né? Mas isso nos faz pensar onde a gente está colocando a nossa atenção. Às vezes a gente entra tanto no piloto automático, tanto na rotina, no excesso de atribuição, que a gente se desconecta daquilo que é importante. Às vezes a gente entra na rotina, pô, eu tenho que cozinhar, né? Você vai lá, você tem que fazer almoço para sua família. E ok, você começa a fazer almoço, só que você esquece de que você está fazendo esse almoço para quem é importante. E aí você fica lá na obrigação do fogão, esquecendo de curtir a companhia dos nossos filhos.
né? Então assim, a gente tem que cuidar da casa, né? Ok, só que a gente às vezes gasta tantas horas para manter a casa limpa, impecável, tudo organizado, que a gente esquece de curtir a casa com os nossos filhos, de brincar, de bagunçar, de que um pouquinho de sujeira e desordem faz parte também. Então às vezes a gente tá tão obcecado com algo mais superficial, né? Em ser perfeita, em atender a expectativa, né? Em realizar tudo que aquilo, né? Que a sociedade, que as nossas famílias, que as pessoas esperam da gente, que a gente deixa de viver realmente as nossas prioridades, né? Então, assim, o autor, ele coloca uma parte que, assim, tudo que a gente começa assim, eu tenho o quê, eu tenho o quê, eu tenho o quê, a gente precisa avaliar se a gente realmente tem mesmo. Se não é uma obrigatoriedade imposta, mas que tem como eu abrir mão, tem como eu fazer diferente, porque a gente foi deixando nessa jornada o poder das nossas escolhas, de escolher onde eu coloco o meu tempo, de escolher quais são as minhas prioridades. Essa desculpa, gente, eu não tenho tempo para cuidar de mim, eu não tenho tempo para cultivar uma vida equilibrada, eu não tenho tempo para cuidar dos meus relacionamentos, eu não tenho tempo para cuidar da minha saúde. É uma desculpa que não dá mais pra gente usar, não dá. É, por mais dolorido que seja ouvir isso, e pra mim também é, porque eu falo pra vocês e falo pra mim também, não dá pra gente se agarrar nisso. Tá na hora, né? Quer ter uma vida melhor, quer ter uma vida mais feliz, tá na hora da gente escolher onde realmente é importante a gente colocar o nosso foco, o nosso tempo, a nossa prioridade. E para isso eu tenho que olhar para dentro, para isso eu tenho que ter clareza do que é essencial para mim, do que realmente é importante na minha jornada, né? Onde está aí, ó, dentro do meu tempo, os 20% que eu faço que realmente vai ter diferença na minha vida? Ou eu tô só presa no piloto automático? Tem uma parte, deixa eu até pegar aqui para vocês que eu anotei, né? Ele fala assim, né? Se o moço soubesse e o velho pudesse, então ele começa o livro, essa parte do tempo, nos trazendo para isso, que muitas vezes a gente vai descobrir o que é importante para nós já muito tarde. Então, se a gente enquanto é jovem já tivesse clareza do que é essencial para nós, do que é importante, a gente teria aproveitado mais. Só que também descobrir isso muito tardiamente, o tempo já está na contramão. Às vezes a gente já não tem tanto tempo para se dedicar ao que é essencial. Então ele nos faz esse resgate. Onde eu estou colocando o meu tempo? Esses 20%, eu estou encontrando formas de cultivar o que é essencial. Ele usa muito em várias partes do livro aquela metáfora, né? É como se eu dissesse assim, eu não tenho tempo para abastecer o carro enquanto ele está andando. Uma hora o carro vai acabar o combustível e vai parar e não vai sair do lugar. Então dizer eu não tenho tempo para cuidar de mim, eu não tenho tempo para refletir sobre os meus propósitos, eu não tenho tempo para lapidar quem eu sou, é como se eu dissesse, não vou pôr combustível nesse carro, não tenho tempo para pôr combustível. Ok, só que a consequência vem. O carro vem, não tenho tempo para cuidar da minha saúde. Quanto tempo você acha que você vai aguentar viver? Ou viver com qualidade de vida? Viver aproveitando cada momento? Karina, não tenho tempo para cuidar do meu casamento. Quanto tempo você acha que esse casamento vai durar com saúde, com qualidade? Karina, não tenho tempo para cuidar dos meus filhos. Eu tô sempre ali, eu tenho que cozinhar para eles, lavar, passar. Não tenho tempo para brincar. Ok? Que memória você tá deixando na vida dos seus filhos? Então, é um resgate das nossas prioridades. Se a gente não colocar combustível no nosso carro, uma hora para. Uma hora para. E aí ele nos chama para a segunda técnica, né? Então a primeira técnica que ele traz é a gente ter consciência, olhar para nossa rotina, pegar a nossa rotina, pega um dia seu, analisa uma semana sua e vê ali, dentro da tua rotina, onde estão as ações, esses 20% que vão fazer a diferença na sua vida. O que você faz hoje, nesses 20% que vão fazer a diferença na sua vida? Karina, eu pratico a gratidão, legal. Karina, eu faço uma caminhada, legal. Né? Então, olhe para o que você está fazendo dentro do seu tempo que faz a diferença na sua vida. Esse é o primeiro exercício. Segundo exercício é um pouco dolorido pra gente, porque ele diz assim, tenha a mentalidade do leito de morte. Tenha a mentalidade do leito de morte. Então, ele diz, imagina... Se todo dia ao acordar você tivesse o pensamento, e se hoje fosse o meu último dia de vida, o que você faria? Se hoje fosse o seu último dia de vida, o que você faria com o seu tempo? Como você aproveitaria o seu dia?
Como você desempenharia o seu tempo com os seus familiares, com os seus filhos, com o seu trabalho mesmo, com a sua dedicação? O que você faria hoje se fosse o teu último dia de vida? O último. Dói pensar nisso, né? Será que eu estaria fazendo o que eu faço hoje? Sabe? Será que eu abraçaria um pouquinho mais as pessoas que eu amo? Será que eu diria para as pessoas que são importantes para mim o quanto elas são importantes para mim? Será que eu tiraria um momento ali, sei lá, para fazer alguma coisa que eu tenho muita vontade e eu nunca fiz, porque eu tô sempre adiando? E aí ele nos convida a passar 21 dias, né, refletindo se hoje fosse o meu último dia. Eu achei um pouco desafiador, eu confesso que eu ainda não consegui fazer isso com constância. Eu fiz alguns dias, né, mas ainda não fiz com esse ritmo dos 21 dias. Então ele fala assim, por 21 dias, ao acordar, tenha em mente essa mentalidade da finitude, né, do leito de morte. Se hoje fosse o meu último dia, como eu aproveitaria o meu tempo? Para nos conectar, para nos trazer para o agora, para nos tirar do piloto automático. Ontem a gente começou o programa, né, do Arte de Viver com Bons Livros, eu e minhas irmãs. E a gente estudou pelo YouTube justamente esse livro da atenção plena. E é esse chamado para nós. A gente está tão no piloto automático, tão no excesso de atribuições, que a gente se desconectou. A gente se desconectou disso, do que é importante para você. Ontem, numa aula que eu dei à tarde, né, eu fiz com eles um exercício bem legal, que é o que a gente chama de patrimônio líquido. Então eu pedi para que eles colocassem no papel aquilo que era muito importante para eles. O que eles tinham de mais importante na vida que eles não abriam mão, que era essencial na vida deles, que realmente fazia a diferença. O que a maioria colocou? Família, amigos, saúde, né, fé, esperança, né, espiritualidade, crença em algo. Esses foram os 4 principais, né, família, amigos, espiritualidade e saúde, né, foram os 4 que eles colocaram ali, que a grande maioria colocou. E aí eu perguntei, né, falei, ok, se isso é o mais importante para vocês, como é que vocês estão se dedicando a isso? O quanto vocês estão se dedicando a isso? E aí começa pi, 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 aquela vozinha. Ah, me dedicando a isso? Quando foi a última vez que você dedicou um tempo pra sair pra jantar, só você e seu companheiro? Mas um jantar que você esteja presente, não um jantar que você esteja lá no celular, desconectado, mas um jantar pra curtir o teu companheiro ou tua companheira. Quando foi a última vez que você tirou, sei lá, pra brincar com o teu filho? Mas para estar presente ali brincando, para tirar meia hora, 1 hora para curtir aquele momento. Quando foi a última vez que você foi tomar sorvete sozinha? Por você, porque você tinha vontade de tomar sorvete. Outro dia eu ouvi de uma pessoa, né, uma mãe, vó já, né, que ela sentia culpa de tomar sorvete sozinha porque ela tinha os filhos, ela tinha os netos e ela não estava levando para eles. Ela sentia culpa de tirar meia horinha pra ela apreciar um sorvete, algo que ela gosta muito, porque ela sentia culpa de não levar para sua família. Olha como isso é forte. Você sente culpa também de quando você tem um momento pra você? Ai, puxa, eu tô fazendo algo por mim, mas eu devia estar fazendo isso pros meus filhos, pra casa, pro trabalho, pro meu marido, A gente precisa se reconectar com a presença. E aí o terceiro ponto que ele coloca no livro é a questão do ritual de simplicidade. Ele reforça isso, ele já trouxe em outros capítulos, que é o quê? Se a tua vida tá complexa demais, se você tá sobrecarregado demais, simplifique. O menos é mais. O que realmente é essencial para você? Tem um livro muito famoso, Essencialismo, né? Que resgata isso. A gente deveria focar o nosso tempo no que é essencial para nós. Gente, a vida é finita. Todos nós vamos chegar aí ao fim. A única certeza absoluta que a gente tem é que você, todos nós vamos morrer. E a gente gosta de acreditar, eu gosto de acreditar que eu vou morrer com 100 anos, cheia de saúde. Mas será? Será que a gente vai viver até 100 anos? E se no teu tempo tiver para morrer daqui 1 semana, daqui 1 mês, tiver para morrer com 40 anos?
A gente tá sempre adiando, não, eu vou fazer isso, né? Eu vou viajar, eu vou curtir isso quando der tempo, né? Eu vou ser feliz quando eu me aposentar, eu vou ser feliz quando eu comprar aquela casa, eu vou ser feliz quando eu conquistar essa promoção, eu vou ser feliz quando eu alcançar esse objetivo. A gente vai jogando pra fora, só que a vida é agora. O nosso tempo é agora, não dá pra gente jogar mais o nosso tempo à mercê da cultura. Não dá mais, gente. E esse ano, eu já falei pra vocês várias vezes aqui, tem muitos estudos da espiritualidade mostrando que 2022 é um ano de chacoalhão. Esse ano veio para despertar o nosso eu potencial, para despertar a nossa força. Então não dá mais pra gente ficar dormindo no ponto, preso nas rotinas, nas obrigações, no eu tenho que, deixando de lado aquilo que realmente faz a diferença na nossa vida, deixando de lado aquilo que é essencial. Só que para isso eu preciso parar e pensar no que é essencial para mim. Para isso eu preciso ter clareza do que é essencial para mim, clareza do que eu tô buscando, clareza do que é importante. Porque se eu não sei o que é importante, eu vou fazer de tudo um pouco e eu vou me perder nisso. Porque eu só consigo escolher quando eu tenho claro o que eu quero. E aí que vem um desafio grande. Escolher algo é deixar de escolher outra coisa. Então, é se preparar também para o desapego. Que quando eu escolho dedicar um tempo para ler um bom livro, eu estou escolhendo nesse tempo, eu poderia estar fazendo outra coisa. Mas nesse tempo, eu escolho estar presente lendo um bom livro. Então, por isso que eu preciso ter clareza. E o autor traz desde o começo, lembra lá do farol? Né? O farol é o segundo princípio que ele traz pra gente. O quanto eu sei, para onde eu tô indo, o que eu quero da minha vida. E o que eu quero da minha vida não é só material, não é só no ter as conquistas, mas é quem eu quero ser. Quem eu quero me tornar nessa jornada? Quero ser mais disciplinada? Tenha isso como teu foco. Canalize as tuas ações para aprender a ser mais disciplinada. O quanto ser mais disciplinada, 20% que você seja mais disciplinada, vai contribuir na tua qualidade de vida, vai contribuir nos teus sonhos. Ah, Karina, quero ser mais espiritualizada, quero despertar em mim a gratidão. Ok, quanto ser mais grata, ser mais espiritualizada vai contribuir nos teus relacionamentos. Pode salvar teu casamento, pode resgatar o teu filho de um caminho ruim, sabe? Pode conectar você com um propósito de trabalho, pode fluir profissionalmente, você pode ser até promovida quando você cultiva o estado de gratidão. Percebem que o nosso tempo é ter clareza do que é importante para nós? Ele coloca assim, né, que as principais atividades de alto impacto que nós poderíamos, né, porque ele coloca o tempo todo que a gente não é obrigado a nada, que o livro é um incentivo, é um estímulo, mas não uma obrigação. Então ele coloca assim, olha, que o 20% do nosso tempo que faz diferença é cuidar dos nossos relacionamentos, curtir os nossos filhos, não só educar, não só alimentar, não só lavar, passar e cozinhar para eles, mas curtir a presença deles, conversar com eles, sabe, sair para um passeio, sair para brincar, independente da idade, estar com os nossos filhos. Ele chama muito a atenção para isso, tá? Apreciar o contato com a natureza. Ele coloca o quanto a natureza ela é terapêutica. Então aproveitar assim, olhar para o céu, olhar para as estrelas. Ontem na aula que eu dei, eu perguntei para os alunos assim: se as estrelas surgissem apenas a cada 100 anos, você só visse as estrelas no céu a cada 100 anos, você não daria muito mais valor? Não seria um evento, uau, esse ano as estrelas vão surgir em 2022, então você vai ter a oportunidade de ver as estrelas e talvez, né, você nem tivesse vivo para isso. Olha o valor que a gente daria. Porque a natureza tá ali, nós somos a natureza. Então ele nos resgata, ele nos chama assim para observar o nascer do sol, para olhar para o céu, para apreciar a lua, para apreciar as estrelas, para apreciar a beleza que há ao nosso redor e que a gente faz parte dessa beleza. E que ao cultivar isso vai despertando em nós a nossa gestão dos pensamentos, a esperança, a renovação da energia, né? Outra coisa que ele coloca bastante, cultivar a gratidão, que boa parte do nosso tempo nós deveríamos nos dedicar a cultivar a gratidão, e foi o livro que a gente começou, foi o livro que deu início a essas aulas, que houve esse despertar em mim. Começou com o quê? A magia, o livro da gratidão, porque quando eu olho para a gratidão eu mudo completamente a minha realidade.
Porque ao invés de eu olhar para o que me falta, para o que eu não tenho, às vezes ao invés de eu olhar para reclamação, isso não tá bom na minha vida, isso tá faltando, eu não tenho tempo, né, e nada dá certo, e o que tá acontecendo com a minha vida, e eu tô exausta, ao invés de eu olhar para isso, eu olho e agradeço, e falo assim, agradeço por esses desafios, por essas dificuldades, agradeço por tudo que eu tenho, reconheço o que eu tenho hoje, agradeço pelo meu lar, agradeço pelo meu trabalho, agradeço pelo meu salário. Ah, Karina, ainda não tá do jeito que eu quero. Ok, mas começa agradecendo pelo que você tem. É o que ela traz ali no começo do livro da magia, né? Aquela frase da Bíblia. A quem tem, mais será dado. A quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E ela traz essa palavrinha oculta que é a gratidão. Aquele que tem gratidão, a vida vai dar mais. Você vai ter mais porque a gente vibra naquela frequência, a gente começa a conectar com aquilo, porque a gente olha o mundo diferente. Quando eu não tenho gratidão, até o que eu tenho me será tirado. Porque se eu não sou grata pelo lar que eu tenho, pelo companheiro que eu tenho, pelos filhos que eu tenho, eu não dou valor a isso, eu não me dedico a isso, eu deixo de ver a importância nisso. Então a vida leva, né? Então ele começa a trazer essas questões sutis, que onde a gente deveria cultivar o nosso tempo. Pelo menos 20% do nosso tempo nós deveríamos nos dedicar a essas questões que vão fazer a diferença no nosso despertar, na nossa vida iluminada. Mas isso é muito pessoal. Isso é muito pessoal. O que eu quero dizer hoje para vocês com essa live é: quanto tempo mais você vai usar como desculpa a falta de tempo? O excesso de sobrecargas. Simplifica. Tô sobrecarregada? Simplifica. Corta. Literalmente, olha o que você precisa fazer e o que você consegue simplificar, né? Eu tenho muito hábito, né, o desafio, na verdade, de cozinhar. Então, assim, pra mim, pra eu cozinhar na hora do almoço e na janta, né, pro meu filho, era um desafio muito grande. E isso, no começo, me gerava muito sofrimento. Então, eu falei assim, como eu posso simplificar isso? Então, eu comecei a adotar várias rotinas pra simplificar, pra já deixar algo cortado, pra já deixar algo congelado. Então, eu pego o domingo e organizo a minha alimentação pra semana, pra eu simplificar, pra eu conseguir ter mais tempo pra aquilo que realmente é significativo, porque senão a gente se perde nessa correnteza que, ó, pá, nesse mar, nessa onda que vem de excesso de atribuições. Ainda mais que a gente tá nisso aqui, ó, na era da tecnologia, e a tecnologia bombardeia a gente porque tem informação de todos os lados. E aí você começa a ver algo, você quer fazer isso, você quer fazer aquilo outro, você quer fazer aquilo outro. Cadê o foco? Cadê o foco? E para eu ter foco, eu preciso ter clareza, porque senão o meu tempo vai estar repartido em 10 milhões de atribuições. E aí eu não consigo fazer o que é importante. E aí ele coloca, né, a quarta técnica aí que ele traz no livro, ó, então ele trouxe a análise dos 20% do nosso tempo, de ter clareza desses 20% do meu tempo precisa ser para algo que volte, né, o meu desenvolvimento pessoal, minha qualidade de vida. Ele traz ali a técnica, o ritual da simplicidade, de eu olhar para o meu tempo e falar assim, pô, o que que eu posso simplificar, né? O que que dá para simplificar para eu realmente dedicar o meu tempo naquilo que é significativo. Depois ele traz a técnica do leito de morte, ele nos desafia aí por 21 dias a acordar com esse pensamento. Se hoje fosse o meu último dia de vida, o que eu faria, como eu me comportaria ao longo desse dia, tá? Para nos chamar para o estado de presença. E depois ele traz também o cronograma diário. Ele traz a importância da gente planejar o nosso dia. Só que no planejar o nosso dia, ele nos chama assim, peraí, não é para colocar na sua agenda só o compromisso com o outro, mas colocar na tua agenda o compromisso com você. Como otimizar o meu dia de amanhã? Como deixar o meu dia mais produtivo? E ele coloca que produtividade não é se tornar um workaholic, mas que quando eu sou produtiva e eficiente com o meu tempo, me sobra mais tempo para as questões realmente significativas para nós. Percebe? Então, se eu tenho um tempo funcional, eu acabo encontrando esse tempo, criando esse tempo para as questões significativas como esse autocuidado. Então ele fala muito da importância, sim, de você ter um checklist, de você ter uma agenda, independente de você estar no mercado de trabalho ou não. Ter esta rotina ajuda muito a otimizar o seu tempo, ser mais produtivo e aproveitar melhor as coisas significativas, tá? Deixa eu ver o que mais que ele coloca. E quinto ponto que ele traz, que é muito, muito importante, e eu acho que esse é um dos maiores desafios para todo mundo. Aprender a dizer não. Aprender a dizer não.
Que muitas vezes, para que a gente tenha qualidade de vida, para que a gente tenha esse despertar, para que a gente utilize o nosso tempo com sabedoria, a gente precisa dizer não. Só que o não, ele é castrativo. Quando eu digo não pro outro, eu estou castrando o outro. E a gente não gosta disso. A gente não gosta de frustrar o outro. A gente quer ser aceito, a gente quer pertencer, a gente quer ser amado, a gente não quer desagradar o outro. Então eu digo sim. Só que quando eu digo sim pro outro, eu tô ferindo a mim mesma dizendo não pro que é importante pra mim. Então em muitos momentos eu preciso ter tranquilidade de dizer não. Não. Simples assim. Agora eu não posso. Agora não dá. Agora não tem como. E não. E tá tudo bem. E muitas vezes esse não é libertador para nós, porque a gente se senta da importância do nosso tempo, a gente se coloca como prioridade, e muitas vezes esse não é extremamente importante para o outro. Porque às vezes o outro precisa ouvir um não para despertar, às vezes o outro precisa ouvir um não para crescer, para buscar uma alternativa. Às vezes a gente acha que está ajudando o outro dizendo sim, e nem sempre é assim. Às vezes a gente tem que ensinar o outro a pescar e não fazer por ele, não pescar por ele. E muitas vezes começa com um não. Então percebe o poder do não? O não, ele é libertador para nós, porque eu me coloco como prioridade, eu me centro no que é significativo para mim, e ao mesmo tempo eu sou contribuição para o outro, porque esse não pode fazer com que o outro, desperte. Né? É aquela metáfora, se você vê hoje um casulo, você pega ali um casulo de uma borboleta e você tá vendo o casulo ali mexendo e parece que aquela borboletinha ali dentro tá sofrendo para sair do casulo. Você vai lá, você pega um estilete, corta pra borboleta sair do casulo. Você acha que você tá ajudando? Não tá. Não está ajudando. Você está matando o processo de desenvolvimento daquela borboleta. E muitas vezes quando eu digo sim em excesso para os meus filhos, para os meus companheiros, para os meus pais, para os meus amigos, para os colegas de trabalho, para o meu chefe, eu não estou facilitando. Pro chefe a gente tem que tomar muito cuidado, né? Mas assim, o excesso de sim faz mal para o outro e para nós. Só que aí a gente tem que lidar com questões internas, que é o medo de não ser aceito, que é o medo de ser criticado, que é o medo de não mais pertencer, porque se o não é castrativo, quando eu digo não pro outro, eu tô castrando, eu tô frustrando o outro, e isso dói no outro. Se dói no outro, o outro vai olhar pra gente e falar assim, nossa, ela me disse não, nossa, como ela é chata, nossa, ela não se preocupa comigo, nossa, e aí isso vai doer no outro e vai doer em nós, se nós não estivermos fortalecidos, com clareza no nosso propósito, na nossa força, no nosso poder pessoal. E eu não tô falando isso, gente, pra gente se tornar arrogante, pra gente se tornar individualista, pra gente se tornar narcisista e se perder só dentro de nós. Até mesmo porque o próximo princípio que ele vai trazer na próxima aula de sexta é sobre o altruísmo. É sobre olhar e cuidar do outro, só que tem que ser em equilíbrio. Eu não posso cuidar em excesso do outro e me deixar de lado, porque eu adoeço. É a metáfora da máscara de avião. O avião despressurizou, caiu as máscaras de oxigênio. Se eu for colocar primeiro no outro, no meu filho, no meu marido, no meu pai, eu vou perder a respiração, vou desmaiar, não vou conseguir ajudar nem o outro, nem a mim mesmo. Então dizer não é uma forma de se colocar como prioridade e ao mesmo tempo estimular o despertar do outro, estimular que o outro rompa o próprio casulo, que o outro consiga esse despertar, faz parte do processo do outro. E isso eu ganho mais tempo, porque se eu tô sobrecarregando o meu tempo com, eu tenho que fazer isso pelo meu filho, tenho que fazer isso por aquele outro, e aí eu começo a fazer tanto pelo outro que quando eu vejo eu não tenho tempo para mais nada. Percebe? Então isso é muito importante. Talvez dolorido, mas importante, né? Então essas são as 5 técnicas, né, que ele traz pra gente para resgatar a importância das nossas prioridades. E aí eu quero ler pra vocês uma parte que eu anotei aqui, olha que lindo o meu mapa mental, minha rabisqueira aqui. Eu anotei pra vocês para a gente recapitular essa fábula mística que ele vai trazendo. Lembrando que o livro é um diálogo, né, entre o advogado e o seu assistente, que esse advogado ele se permitiu uma grande transformação de vida, que esse advogado, assim como muitos de nós, vivia preso na matéria, vivia preso no superficial, né, e que esse advogado também se permitiu essa viagem interna, essa viagem em busca de cuidar dos pensamentos, em ter clareza, em ter disciplina, em ter ali a importância do seu próprio tempo.
Então ele vai ilustrando e é gostoso de ler o livro porque você vai se identificando com esse diálogo. Aqui eu fui trazendo os princípios, mas ali é um diálogo, é uma conversa mostrando os desafios desse mundo frenético, maluco que a gente vive, né? E aí ele coloca assim, que lembra lá da fábula, lá no comecinho que eu contei aquela história pra vocês do jardim, que havia um jardim exuberante, nesse jardim havia um farol, um grande farol, muito grande, iluminado, que de repente desse farol, né, saiu um grande lutador de sumô com 200 quilos, 4 metros de altura, e esse lutador de sumô vem andando pelo jardim e de repente ele tropeça num cronômetro e ele cai, desaba no chão. E quando ele desaba no chão, parece que o lutador de sumô, que estava só usando, lembra que ele usava só uma tira cor-de-rosa bem pequena, tampando as suas partes íntimas? E quando ele desmaia, dá a sensação de que aquele lutador de sumô simplesmente deixou de existir e está partindo para um outro plano, quando de repente o aroma das flores fazem com que esse lutador de sumô desperte. Quando ele desperta, ele olha para o lado e ele encontra uma estrada cheia de diamantes. E ele levanta e vai para essa estrada. E aí o autor ele nos traz que essa fábula mística, apesar de parecer um pouco estranha num primeiro momento, de parecer que nada se conecta, é apenas para estimular a nossa memória nos itens importantes para que a gente esteja presente no dia a dia. E aí ele escreve nesse capítulo uma passagem que eu achei muito bonita de cada um dos itens, tá? Então eu vou ler para vocês, é bem curtinha, mas olha que bonita que é, recapitulando esses princípios que ele traz até agora. O jardim nos mantém conectado nos pensamentos que deveriam ser inspiradores. O farol me lembra que o propósito da vida é uma vida de propósito. O lutador de sumô me lembra que eu preciso permanecer centrada na contínua descoberta pessoal. Aquela tira cor-de-rosa que tampava tão pouco é um vínculo com as maravilhas da nossa força de vontade. Então vem aquele cronômetro. Aquele cronômetro me lembra do bem mais importante que nós temos, o tempo. Por fim, aquele cheiro delicioso das flores me lembra que um pouco de perfume... agora eu não entendo minha letra. O cheiro daquela flor me lembra que quando eu ofereço uma rosa para o outro, o perfume também permanece na minha vida. E por último, a última virtude é a estrada do diamante, que me lembra da importância de viver o agora para que eu realmente construa uma vida extraordinária. Então ele vai trazendo isso para nos lembrar ali o jardim, cultivar nossos pensamentos, o farol, ter clareza de um propósito, do que eu tô buscando. E aí ele traz o lutador de sumô, desse despertar. Lembra lá no lutador de sumô que a gente trouxe 10 rituais, tem vários para você cultivar o seu tempo, para você cultivar esse despertar, essa descoberta pessoal. Ele traz a tira cor-de-rosa, né? Eu fiquei imaginando um lutador de sumô enorme com apenas uma tira cor-de-rosa tampando as partes íntimas e que assim é o mínimo, mas é aquela força de vontade que faz a diferença, que nos leva a ter disciplina, constância. Depois ele traz o cronômetro, que é o princípio de hoje, como eu cuido do meu tempo. E aí os 2 princípios que ainda faltam da próxima aula é o perfume das flores. E aí ele traz essa metáfora que quando eu dou uma rosa para o outro, quando eu ofereço uma rosa para o outro, o cheiro ainda permanece na minha mão. E é o altruísmo, é essa preocupação de não fazer somente por mim, mas de que quando eu faço pelo planeta, de quando eu faço pelo outro, de quando eu faço pela nossa sociedade, pelo nós, pela nossa família, isso também fica em nós, isso também faz parte do nosso despertar. E é o tema da nossa próxima aula de sexta-feira. E por último, o último princípio, ele traz o viver agora. Que para eu persistir nessa estrada de diamantes, eu preciso estar presente. Né? E nesse último princípio é o livro que a gente está estudando de terça-feira à noite, que é o livro da atenção plena, que nos ensina como estarmos presentes. Porque é natural que nessa sobrecarga toda a gente se perca no piloto automático. Porque aí começa tanta informação, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, que quando eu vi, eu já tô nesse automatismo, eu já me desconectei do agora, eu já tô pensando lá na frente nas preocupações, tô ansiosa com tudo que eu tenho que fazer, ou eu tô remoendo o passado, as dores, as mágoas, o que ficou, o que já não serve mais, e aí eu não tô no agora. E aí a minha ansiedade vai a mil, minha melancolia vai a mil.
Então, para ter essa vida iluminada nesse livro, ele coloca o último princípio, que é aprender a estarmos conectados no agora, né? Então, gente, para hoje eu acho que era isso. Deixa eu ver aqui. Acho que eu passei tudo. Tá sendo muito gostoso para mim estar aqui com vocês, nessa troca de conteúdo, né? Mas como eu digo sempre, eu vou dizer sempre aqui para vocês, eu vou dizer sempre em todas as aulas. Um jogador de basquete não fica bom, não se torna um bom jogador só lendo o livro, só ouvindo o professor. Ele precisa praticar. Então, o nosso despertar, né, o nosso despertar espiritual, o nosso crescimento, a nossa evolução, não acontece somente ouvindo essas aulas. Lógico que eu acredito que esse conteúdo todo são sementinhas que a gente está plantando, mas regar, pôr para tomar sol, né, é um movimento individual de cada um. E cada um no seu ritmo, cada um no seu tempo, cada um da sua maneira. Mas é muito importante que depois de cada aula você escolha algo. Escolha, olha, Karina, são várias técnicas, é muita coisa, mas essa semana eu vou me comprometer a dizer não, a prestar atenção e dizer não. Ó, essa semana eu vou olhar para minha rotina e ver o que eu posso simplificar, o que eu posso melhorar na minha rotina para conseguir um pouquinho mais de tempo para mim. Olha, essa semana eu vou tirar ali 10 minutinhos do meu dia para um momento de silêncio, de introspecção, para refletir o que é importante para mim. Olha, essa semana eu vou fazer um cronograma, eu vou criar ali um cronograma, vou organizar melhor a minha rotina. Essa semana eu vou pegar um dia e vou passar aquele dia pensando que é o último dia da minha vida, para eu viver as experiências ao máximo. Escolhe um, gente. Escolhe um. Um só não mata, mas já é um primeiro passo para essa jornada. Um que a gente escolhe, que a gente se compromete, já tem o poder aqui, ó, de acelerar o nosso despertar. E como eu brinco, né? Minha missão tá, se uma pessoa que tá aqui assistindo já fizer um movimento, já ouvir, fizer sentido para ela, eu falo que minha missão foi cumprida. Porque uma pessoa que muda, ela é uma corrente do bem. Se eu mudo, eu reverbero isso nas pessoas que estão ao meu redor, na minha família, e vai estimulando a corrente do bem. Então eu agradeço aqui a presença de vocês, Sandra, Magali. Nossa, a Magá tá em todas. Magá tava ontem à noite com a gente também, né, nos apoiando. Muito, muito obrigada, viu, Magali? Dani, né, conteúdo para ter fonte de inspiração. Exatamente, gente. Por isso que eu escolhi trabalhar com esse projeto lindo que são os livros. Porque nós temos aqui nos livros muita inspiração. Muita. E às vezes não dá pra gente ler todos os livros. Então, por que não ouvir alguém? Eu vou lá, estudo os livros e venho trazer pra vocês essa discussão. Porque é inspiração. Às vezes a gente só precisa disso. De uma palavra, de uma inspiração pra nos colocar em ação. Pra nos mover, tá? E eu espero que de alguma maneira isso esteja servindo, tocando aí o coração de vocês, viu? Minha gratidão do fundo do coração pela presença. E sexta-feira, às 8 horas da manhã, estamos aqui de novo para mais uma live e nós vamos conversar um pouquinho sobre a importância do altruísmo, como cuidar do outro, né? Como ter esse olhar que vai além de nós, tá? Que também é muito importante. Então é o equilíbrio. Eu me coloco como prioridade, mas eu tenho também o olhar de cultivar o outro. Nosso tema de sexta-feira, viu? Então, um abençoado dia para todos vocês e nos vemos sexta-feira às 8 horas aqui no Instagram, viu? Um beijo no coração de todos. Tchau, gente. Obrigada. Gratidão, Yane. Gratidão, Magá, Jéssica.